Hoje continuaremos nossos estudos sobre o estruturalismo, mais especificamente sobre o estruturalismo americano. O estruturalismo americano procurou descrever as línguas indígenas, dando continuidade aos estudos sobre a língua. Bem, hoje vamos ficar sabendo um pouquinho mais sobre os constituintes linguísticos, porque para descrever as línguas era necessário saber um pouco mais sobre os constituintes linguísticos. Vamos a eles. Constituintes linguísticos são construtos abstratos presentes em qualquer língua humana. A estrutura sintática é fundamentada por esses construtos abstratos. Um dos responsáveis pelo desenvolvimento do estruturalismo americano foi o estudioso Leonard Bloomfield. Temos uma foto dele. E o Leonard estudou a linguagem por meio de observações das formas linguísticas, ou seja, importava no estruturalismo americano estudar, observar, descrever a estrutura da língua. Bem, vamos a um exemplo. A gente tem uma frase e nessa frase a pessoa diz para outra: a criança comeu aquele doce vermelho. Essa estrutura é bem formada no português brasileiro, ou seja, essa estrutura linguística é possível em português brasileiro. Assim como aquele doce vermelho comeu a criança, também é uma estrutura gramatical possível em português brasileiro. Apesar de soar estranho, essa construção ela é possível. Já a construção comeu aquele criança vermelho doce não é uma estrutura possível no português brasileiro, ou seja, essa ordenação sintática não é possível. Então a gente percebe na construção a criança comeu aquele doce vermelho que existem estruturas que são possíveis. Por exemplo, se a gente tomar as palavras que formam a estrutura como construtos abstratos formados pelo constituinte A, mais o constituinte B, mais o constituinte C, mais o constituinte D, mais o constituinte E, onde essa configuração pode ser trocada e assim continuar gramatical, não é? Por exemplo, a gente pode colocar o B na frente do A e ainda assim essa estrutura ser gramatical. A gente percebe que existem certas estruturas que são possíveis e outras que não são possíveis no português brasileiro. Dessa forma, a gente percebe que dentro de uma estrutura, na frase a criança comeu aquele doce vermelho, existem palavras que se combinam, que estão mais ligadas do que outras. Por exemplo, o artigo A mais o substantivo criança. É como se fosse uma unidade. Assim como doce vermelho. É como se fosse outra unidade. Então, existem palavras dentro dessa estrutura que estão mais relacionadas ou mais ligadas. Então, dessa forma, nós percebemos que existe uma frase, a criança comeu aquele doce vermelho, e dentro dessa frase existem estruturas que são mais ou menos ligadas. Por exemplo, nós temos essa unidade, a criança, que está relacionada. Temos também a unidade maior, comeu aquele doce vermelho, que é uma unidade maior que está relacionada. Aquele doce vermelho também é outra estrutura relacionada. E doce vermelho também forma outra estrutura relacionada. Juntando esses elementos linguísticos, esses construtos linguísticos, nós temos a frase: a criança comeu aquele doce vermelho. Então, nós percebemos que existem grupos naturais de palavras, não é? E esses grupos naturais de palavras são denominados constituintes ou sintagmas. Só que aí surge aquela grande questão: como eu vou saber
o que é um constituinte? Como eu vou ter certeza que a criança, por exemplo, é um constituinte? Como eu vou ter certeza que doce vermelho é um constituinte? Então, os linguistas norte-americanos deram uma resposta para esse questionamento. E essa resposta diz o seguinte: para a gente saber quando existe ou não um constituinte linguístico, é necessário fazer alguns testes. Então, vamos ver quais são esses testes para observar a existência de constituintes ou sintagmas. Vamos lá. Um dos testes dos constituintes para verificação da existência de um constituinte é o teste da mobilidade. O teste da mobilidade diz o seguinte: se uma sucessão de palavras forma um constituinte, este pode ser colocado em diversas posições dentro da frase. Vamos lá. Por exemplo, a gente tem a frase: a criança comeu aqueles doces em sua casa na semana passada. Eu quero verificar se o item na semana passada forma um constituinte. Segundo o teste da mobilidade, se esse segmento puder ser deslocado dentro da frase, isso significa que ele é um constituinte linguístico. Então, eu posso dizer: a criança comeu aqueles doces em sua casa na semana passada, assim como posso dizer: na semana passada, a criança comeu aqueles doces em sua casa. Posso dizer também: a criança, na semana passada, comeu aqueles doces em sua casa. Posso falar também: a criança comeu, na semana passada, aqueles doces em sua casa. Então, a gente percebe que esse constituinte, ele pode ser colocado em diversas posições dentro da sentença, e essa sentença continua sendo gramatical. Então, isso significa que, na semana passada, é um constituinte linguístico. Outro teste é o chamado teste da inseribilidade, que diz o seguinte: se uma sentença de palavras forma um constituinte, esse não pode ser interrompido, ou seja, não se pode inserir nele outro constituinte. Vamos a um exemplo. Temos uma frase: a criança comeu aqueles doces em sua na semana passada casa. Essa frase não é gramatical, ou seja, essa frase não é possível em português brasileiro. A gente está levando em consideração, para afirmar que essa frase não é gramatical, que em sua casa forma um constituinte linguístico. E por que eu estou afirmando que em sua casa é um constituinte linguístico? Porque eu posso falar: em sua casa, a criança comeu aqueles doces na semana passada. A criança comeu aqueles doces na semana passada em sua casa. E posso falar também: a criança em sua casa comeu aqueles doces na semana passada. Ou seja, a gente percebe que o item em sua casa pode ser inserido em diversas posições dentro da sentença, e essa sentença continua sendo gramatical. Se eu digo que em sua casa é um constituinte, esse constituinte não pode ser interrompido, ou seja, eu não posso inserir outro constituinte dentro do constituinte em sua casa. Então, a partir do momento que eu insiro o item na semana passada no constituinte em sua casa, automaticamente o item em sua casa passa a ser agramatical. É uma construção que não é possível em português brasileiro. Então, através do teste da inseribilidade, eu posso perceber também o que constitui um constituinte ou um sintagma. Ok? A gente percebe que na semana passada está inserido no item em sua casa. Outro teste é o da enunciabilidade em isolamento. E quer dizer o seguinte: o constituinte pode ser determinado
dando um contexto específico, sem a necessidade de estar inserido numa frase completa. Então, a gente tem um diálogo inserido num contexto específico. Uma pessoa pode perguntar: onde a criança comeu aqueles doces? Quem responde pode dizer que a criança comeu aqueles doces em sua casa ou simplesmente dizer em sua casa. Ou seja, se o constituinte em sua casa pode responder a uma pergunta e na resposta a essa pergunta, essa construção linguística, se essa construção linguística for gramatical, isso significa que eu posso chamá-la de um constituinte ou de um sintagma para o estruturalismo. Bem, então acabamos de ficar sabendo que para o estruturalismo norte-americano era importante o estudo, a análise, a descrição dos constituintes linguísticos e que esses constituintes poderiam ser verificados através de testes, como o da mobilidade, da inseribilidade e da enunciabilidade em isolamento. Por enquanto, esses são conceitos gerais, né, sobre a parte inicial do estruturalismo americano, mas que servirão de base, de fundamento para a continuidade de nossos estudos sobre esse segmento do estruturalismo. Obrigada.